Graça e paz, viajantes missionários. A pergunta que não quer calar é: precisa de muito dinheiro para fazer missões? No vídeo de hoje, vou contar a minha história e contar para você como que Deus fez para me tirar da falência e hoje me levar para os 4 cantos da terra como missionária. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho e contar para vocês como que eu cheguei, como hoje eu estou viajando para muitos lugares, muitos países, muitas cidades, estados brasileiros, fazendo voluntariado, levando a palavra de Deus, não necessariamente pelo ministério, porque o Senhor me chamou, Ele me chamou para ser missionária independente do ministério, ou seja, eu não dependo dos recursos do ministério do qual atualmente eu faço parte. Não sei se no futuro será isso meu destino, mas até então o Senhor me chamou para que eu pudesse investir no reino. Então a ideia é que eu invista no reino a partir dos recursos que o próprio Deus me dá. Mas para chegar até aí, houve um caminho bem tortuoso e às vezes as pessoas olham pra gente e elas acham que a gente nasceu em berço de ouro, como se diz por aí, que a gente é rico, que tem dinheiro sobrando, que por isso que viaja para os 4 cantos, por isso que está sempre fora do Brasil, e a realidade não é bem essa. Certo dia eu estava escutando uma pregação do Bishop T.D. Jakes e ele fazia esse comentário, que as pessoas conhecem a nossa glória, mas não conhecem a nossa história. Então, eu gostaria de compartilhar, porque assim, verdadeiramente não dá para saber, né? Nós vivemos pela imagem, então aquilo que a gente vê, a gente acha que a gente tira as nossas conclusões e os nossos julgamentos. Mas eu vou contar um pouquinho para você e para você não desanimar, porque não importa a circunstância, se Deus for te levar, não importa, você vai. Antes de contar a minha história, eu só vou contar para você se você assinar o meu canal, acionar o sininho e ainda deixar um comentário aí embaixo se você quiser continuar sabendo das histórias, das muitas histórias que eu tenho para contar, além das dicas que eu já tenho dado para vocês aqui no canal. É claro que eu vou ter que fazer um resumão e se tiver alguma coisa, algum ponto que você acha que você gostaria que eu contasse com mais detalhes, deixa aí no comentário, né, que eu vou trabalhando passo a passo e vou respondendo as perguntas de quem tiver essa curiosidade. No vídeo passado eu comentei com vocês 7 maneiras de conseguir trabalhar legalmente nos Estados Unidos e muitas das maneiras que eu mencionei, não muitas, mas na realidade 2 ou 3 maneiras que eu mencionei, foi que eu vivi a experiência própria. Na realidade, o meu chamado começou muito antes de eu conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo já começou a trabalhar na minha vida nesse sentido de viagens, de saber idiomas para chegar e alcançar outras pessoas de outras nacionalidades desde que eu sou pequena. Mas não foi um caso que todo mundo acha que eu nasci super rica, que aí tipo, eu tive as melhores escolas porque eu era super rica e tudo mais, aquela coisa toda. Não, foi luta, foi batalha e assim, a essência que Deus me deu foi para que eu querer alcançar coisas que talvez na minha classe, na minha raça eu não alcançaria. Mas Deus sabe todas as coisas e Deus colocou um coração para mim de querer alcançar, de querer conseguir, de querer saber. E é isso que falta em muita gente. Às vezes tem muitas pessoas que elas têm um desejo, mas elas assim, se inibem, elas se frustram porque elas não conseguem ir avante. E aí, no caso, elas acabam vivendo uma vida frustrante porque elas não se lançam e aí acabam invejando as outras pessoas que verdadeiramente vai lá dar a cara a tapa. Porque você sabe que se você der a cara a tapa, vai doer. Não vou começar do começo, se vocês quiserem saber mais, como eu já disse, deixa aí no comentário. Vou começar da segunda vez que eu volto dos Estados Unidos. Na realidade, eu já fiz 3 antes de eu me converter. Eu fiz 3 intercâmbios, na realidade eu me converti no último, quando eu estava morando nos Estados Unidos. Logo depois da minha conversão, que foi na minha última viagem aos Estados Unidos, eu cheguei ao Brasil, mas eu já cheguei recém-batizada, porque eu me batizei numa igreja lá, uma igreja americana, The Faith Center, que fica na cidade de Sunrise, na Flórida. Já tinha passado pela igreja batista de lá também, de Miami, onde eu morava.
mas Deus me chamou para me batizar e congregar por um certo tempo nessa cidade, Sunrise, que foi aonde a primeira vez que eu recebi o evangelho e verdadeiramente eu entendi o chamado de Deus para minha vida, que Deus queria me tirar da vida que eu tinha. E foi aí nessa chegada, logo depois do meu batismo, porque eu me batizei lá e voltei pro Brasil, porque já estava vencendo o meu visto, que eu tinha visto de trabalho e estava no final, venceu, né? Estava vencendo. Voltei, cheguei ao Brasil e aí já levei um baque lindo. Na realidade começou lá, eu acabei sofrendo um golpe financeiro. E não vou entrar em detalhes para não prolongar muito, mas eu sofri um golpe financeiro e eu cheguei no Brasil nessa segunda vez eu cheguei no Brasil zerada. Não cheguei zerada, eu cheguei endividada. E daí eu já cheguei sem emprego, endividada, perdi tudo que eu tinha juntado, que não era tanto assim, mas eu tinha um pouco de dinheiro. E aí eu tive que passar um tempo desempregada, que na época eu cheguei a ficar mais de um ano desempregada, e devendo, porque eu vim de lá e acabei levando um golpe financeiro. Depois de mais de um ano desempregada, quando verdadeiramente Deus abriu a porta, porque tudo tem um propósito na nossa vida, eu arrumei um emprego como professora de inglês. E logo na sequência eu arrumei uma outra escola e me pagava um salário muito além do que os professores de inglês ganhavam na época. Então meu salário assim não se comparava com qualquer outro professor de inglês, até mesmo no lugar que eu trabalhava. Porque na realidade, como eu tinha bastante aula em outras escolas e tinha bastante aluno particular, essa dona dessa escola me convidou para trabalhar com ela exclusivamente. Só que eu falei para ela, eu só vim trabalhar com você se você pagar o que eu ganho hoje. E ela pagou. E resolvi no meu coração que eu gostaria de montar um negócio. Então, se eu fosse montar um negócio, seria uma escola de inglês. E comecei a olhar nesse sentido. Foi quando, então, a oportunidade surgiu. Assim que surgiu a oportunidade, eu entrei num negócio de franquia e eu deixei esse trabalho que me dava um salário muito bom, que na época acabou sendo uma porta fechada porque ela não estava conseguindo me pagar, porque aconteceram algumas coisas na escola também. E automaticamente ela me demitiu porque ela não ia conseguir mais continuar me pagando. E nesse momento eu pensei, então eu vou entrar nessa sociedade. Peguei o dinheiro, entrei em empréstimo e entrei numa sociedade para uma escola de inglês, que era um ponto muito bom na cidade de Campinas, assim, muito bacana aparentemente, um lugar bem legal, mas que eu orei, mas eu não entendia muito essa questão da voz de Deus. Não sei aí, eu não consigo ainda lembrar e entender aonde eu falhei nesse escutar, mas era que eu tinha uma fé muito assim de tudo vai dar certo, não importa porque eu sou crente. E não é bem assim, né? A gente, quem sabe, vive com Jesus, sabe que nós, não é porque eu sou filha de Deus, porque eu tenho a garantia da salvação como você que segue a Jesus Cristo, isso não quer dizer que nós não vamos passar provações, não vamos passar dificuldade na terra. Só que eu tinha uma visão um pouco equivocada. Falei, se ir sozinha, se antes, sem Deus, eu conseguia muita coisa, agora com Deus vai ser super fácil. E aí que não foi. Resultou que na sociedade deu várias complicações, houve separações. E aí eu acabei assumindo a bomba sozinha. Na realidade, até eu consegui manter por um certo tempo a bomba, mais ou menos cerca de 3 anos eu consegui ficar tocando esse negócio. Só que assim, só que o negócio patinava e não ia. E era só investimento que ia e chegou um certo momento que aí eu já não tinha mais fôlego para aguentar o negócio, para manter o negócio de pé. E foi aí onde eu comecei a quebrar. A partir do momento que eu comecei a quebrar e as portas começaram a fechar, eu fui só acumulando dívidas. Eu acumulei tanta dívida, que no final, quando eu já saí do lugar, entreguei o prédio, e aí eu tive que desfazer de todas as coisas que estavam lá dentro, e me desfiz de tudo. No final, a minha dívida era tão grande, que basicamente eu entrei numa depressão. E era uma situação daquelas que vinha bater oficial de justiça na minha porta para cobrar dívida. E aí, nessa hora, ninguém te apoia, né? Aliás, as pessoas aí, elas não encontram você com todas as garras possíveis. Só aqueles poucos verdadeiros amigos que sempre vai estar do teu lado, que vai ali te ajudar. E já no final, quando eu estava no final da sociedade, antes de fechar, que eu já estava cumprindo, eu estava honrando os compromissos de algumas pessoas que ainda estavam estudando lá.
houve momentos que eu tinha que ir a pé pra lá, porque na realidade eu acabei perdendo o carro. E aí eu passei por uma situação bem difícil, porque aí eu tava muito sem dinheiro, porque eu tava muito cheia de dívidas, assim, eu tava super zerada. E eu tinha que ir a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem para ir. Então eu ia, não era tão longe assim, mas não era perto. Era uma questão de quase 1 hora de caminhada para eu conseguir chegar lá e conseguir atender as pessoas que ainda ficaram, que ainda tinham compromisso para atender, até que eu consegui terminar isso e aí eu deixei o negócio de lado. Passou um bom tempo e logo quando eu já fechei, entreguei, eu consegui já aula. E nisso aí eu comecei a mandar currículo e as escolas começaram a me chamar. Só que como eu precisava de muito dinheiro para me reerguer, às vezes eu olhava assim e falava, eu não vou conseguir. Porque ou eu vou viver ou vou pagar a conta. Então assim, era desesperador. Mas aí o que eu fazia? Eu ia até a cidade de Montemor para dar aula. Que assim, quem sabe, quem mora em Campinas sabe que não é perto. De ônibus eu ia para Montemor. Chegava todos os dias à meia-noite em casa. Aí eu consegui arrumar aula aqui em Campinas e fui arrumando aula em diversas escolas em diferentes bairros e regiões da cidade. Só que nesse momento eu tava sem carro. E aí começou um dilema, por quê? Eu tinha que ir de ônibus. Então eu gastava muito dinheiro em passagem. Existe o bilhete único. Então havia dias que na realidade dava direito a 3 passagens no período de 1 hora e meia, se eu não me engano 2 horas, você tinha o direito de usar o ônibus 3 vezes, né, sem pagar, era pagando uma passagem só. E eu ia para um lugar, dava uma aula e aí dali não tinha dado, deu 1 hora, eu pegava um ônibus, usava o bilhete único, aí chegava, entrava. Aí saía e tinha momentos, às vezes quando era muito perto, que eu pegava vários ônibus, então eu comecei a fazer isso muito. Eu usava as 3, dentro de 1 hora eu conseguia usar 3 vezes o ônibus, aí depois eu pegava o ônibus de novo, depois eu usava mais uma vez. E até que me bloquearam o meu cartão, a empresa responsável em Campinas por ceder esse espaço, bloqueou o meu cartão achando que eu estava usando de fraude, porque de tanto que eu usava cartão de ônibus, mas eu não estava não, eu estava indo trabalhar. Nessa época eu já comecei a ganhar bem mais, mas eu não tinha vida, eu saía de casa às 8 da manhã e voltava à meia-noite, mas assim, eu comecei porque eu tinha muita coisa para pagar, fora que eu também tinha que me sustentar, então o negócio era bem apertado e foi bem apertado. Aí eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, o Senhor tá vendo? Eu tava assim, desesperada, porque eu tava muito cansada de ficar pegando ônibus toda hora, de estar indo para vários lugares, e comecei a pedir a Deus que Deus preparasse um carro para mim. Nesse meio tempo até surgiu um emprego mais fixo, né? Que aí eu fui contratada numa escola unicamente mais para ficar fixo. Então diminuiu um pouco essa levada de ficar indo para vários lugares. Mas eu comecei a orar a Deus para que Deus preparasse para mim um carro que eu tivesse condições de pagar. Mas naquela época era complicado porque eu não tinha mais nome. Porque depois de toda essa coisa conturbada, obviamente meu nome ficou sujo, então eu não consegui fazer nada. Não tinha crédito nenhum. Aí uma amiga, que é das verdadeiras amigas, ela tinha um carro velho, assim, comprou um carro velhinho e o carro também estava cheio de problemas e tudo mais, antigo, né, muito rodado, mas aí ela se propôs a vender o carro pra mim. E aí eu consegui quitar o carro, mas assim, pra mim já era um grande avanço, porque pra quem tava naquele desespero, pra mim foi excepcional. No final das contas, eu acabei vendendo esse carro. Quando eu tinha minha viagem preparada para a Europa, eu acabei vendendo ele muito barato, porque também não valia quase nada. Mas esse dinheiro eu usei para ir para a Europa fazer uma das obras missionárias que o Senhor, um dos trabalhos voluntários que o Senhor estava me direcionando a ir fazer. Para terminar essa parte, que é uma longa história, e logo que eu voltei eu comecei a andar a pé, mas aí eu já tinha uma condição melhor de salário. Nesse meio tempo fui pagando contas e mais contas que estava para trás, e na realidade o processo era o bolo, a bola de neve era tão grande que assim falta coisa, assim, foi muita coisa, né? E assim, e durante todos esses anos, assim, minha vida tem sido isso, mas assim, Deus nunca deixou faltar nada. E consegui pagar minhas contas básicas de sobrevivência, consegui ter uma vida mais tranquila e aos poucos, lógico,
que, né, é como se quando passa um terremoto ou um tsunami, que seja um furacão, para destruir é 2 minutos, mas para reconstruir, aí que é um problema, né? E na vida da gente não é diferente, né? Mas o negócio é assumir e ter uma postura de eu vou conseguir, uma postura para lutar, porque aí Deus sempre tem um caminho. E aí eu comecei, Deus sempre falou que eu vou honrar tudo que ficou para trás, e verdadeiramente Deus sempre tem me ajudado e começou a falar que ia me dar um carro. Só que Deus, ele sabe trabalhar, e Deus, assim, ele sempre vai te honrar. Por isso que tem gente que me pergunta, tem gente que fala, Deus falou que vai mandar pelos 4 cantos da terra, mas eu não tenho condição nenhuma. Se você tem um propósito e a vontade, o dinheiro vem de Deus. Então não é essa preocupação que tem que ser a sua. Você vai olhar, Deus, sabe, na verdade a gente tem que saber orar, né? Porque a Bíblia fala assim, não recebeste porque pediu mal. Eu falei, Deus, na verdade, eu queria um carro, mas eu queria um carro mais novo, não precisa ser zero, mas semi-novo, né? Aí falei para Deus, olha, esses modelos aqui que eu acho legal, tal, que eu gostaria de comprar, né? E continuei orando e esperando em Deus. Nisso, aconteceu uma circunstância que foi daí da onde veio o carro e veio minha viagem para os Estados Unidos, que foi logo depois da viagem da Europa. Eu comprei pela internet um curso, uma pós-graduação, e comprei, era online, e tinha o polo na minha cidade, e aí eu entrei em contato com o rapaz do polo, ele me explicou, eu falei que tinha algumas condições para fazer o curso, ele falou, não, tranquilo, dá para fazer, é assim mesmo, e blá blá blá, e tudo mais. Eu fechei, mandei a documentação, tudo, só que aí passou alguns dias, ele não me retornou, eu liguei direto nessa faculdade, que era de uma outra cidade. E a mulher falou, não, isso que ele falou não dá pra fazer, porque não é assim e tal, ele falou errado. Eu falei, legal, então eu vou cancelar. Mandei um e-mail de volta pro rapaz sem resposta e falando que era pra cancelar, tava dentro até do período dos 7 dias que fala na internet que você pode cancelar um produto. Mandei pra ele. Falei, cancela aí, porque não vai ser do jeito que você falou, e tá cancelado. Ele não me respondeu, mas como eu mandei e-mail, fiquei de boa. A partir de alguns meses, essa faculdade começou a mandar cobrança. E ela me mandava continuamente cobrança, e começaram várias pessoas a ficar ligando, fazendo cobrança, né? E eu já tinha passado por esse processo de cobrança, já estava em paz, sabe? Que eram as coisas que realmente eu devia, mas isso aí eu não estava devendo. Só que assim, eles começaram a infernizar demais, eles ligavam demais. E aí nisso, depois de um ano ainda, eu tive muita paciência, eu entrei com um juizado de pequenas causas e falei assim, bom, eu vou entrar no juizado e vou pedir reparação disso daí, porque não tá certo eles ficarem me ligando e cobrando, né? E na realidade o que eles estavam me cobrando era R$300. Quando foi o dia da audiência, no dia eu compareci, só que antes de ir eu peguei todo aquele pacote que eu tinha uma pasta com todos os e-mails, com a cópia de todos os e-mails que eu tinha mandado pra lá, pro rapaz, e levei. Quando eu cheguei lá pra audiência, no horário marcado, faltando 15 minutos, chegaram um advogado da parte dessa instituição, que é de uma outra cidade. Aí a moça atendente falou assim, me chamou e tal, e falou que cadê seu advogado? Eu falei assim, não vim com advogado. Eu vim sozinho, eu entrei com o processo sozinho. Aí ela pegou e falou assim, nossa, mas você precisava ter um advogado e tal, né? Vai lá na salinha do advogado para entrar com você. Só que faltava 10 minutos. E o juiz me perguntou, eu contei a questão do e-mail que eu tinha cancelado, ele falou, você tem esse e-mail? Eu falei, eu tenho. E nisso eu tirei o papel, e foi muito engraçado porque na parte de trás do papel tinha um desenho super pintado. E eu entreguei na mão do juiz. E o juiz olhou e falou assim, não, de fato, o que você tá falando aqui é o que aconteceu. E aí o rapaz, o outro advogado da parte, falou assim, não, mas juiz e tal, e o juiz, nisso que ele foi, mas ele não foi grosseiro nem nada, mas isso que ele falou com o juiz se revoltou de tal maneira que o juiz na hora deu a sentença. Ele falou assim, olha, eu tô sentenciando, ela vai ter que receber tantos salários mínimos, anota aí, tal. E era na realidade R$300, por causa de R$300, eu recebi um dinheiro que deu para comprar parte do meu carro, deu para fazer viagem para os Estados Unidos e verdadeiramente se cumpriu a promessa que Deus ia me dar um carro. Que o Senhor nos chama, mas tem todo um processo para passar, mas Ele nos honra. Então se você tem um chamado missionário e Deus já falou que você vai viajar aos 4 cantos, não tenha medo, porque o Senhor vai fazer.
o Senhor vai levantar algum recurso, vai levantar algum meio para te enviar. Tem muita história para contar. Logo, logo eu conto para vocês a história de como o Senhor começou a me enviar no meio de tudo isso. E, na realidade, Deus começou a me levantar e me mandar quando eu comecei a me reerguer. Na realidade, eu não tinha dinheiro suficiente para começar a fazer os diários que eu comecei a fazer. E aí foi aí que o Senhor trabalhou. Por isso que eu falo, não tenha dúvida daquilo que o Senhor fala para você. Gostou do vídeo de hoje? Então tá bom. Se você quiser que eu conte as histórias de como o Senhor começou a me enviar, deixa aqui no comentário e eu vou contar essa história aqui para vocês. Vou continuar contando essas histórias e muito mais do que o Senhor fez em todos esses momentos que Ele me levava e tudo que o Senhor fez para conseguir me levantar como missionária e fazer a obra para que Ele me chamou. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo se você gostou. Não deixe de ativar o sininho para que você receba os nossos vídeos quando eles forem postados. E é isso. Graça e paz a todos e fique com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?